Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como é domingo, decidi manter a rotina, não é, de fazer um cafezinho de domingo onde vamos refletir um pouco sobre algum assunto baseado em alguma coisa que eu li. E por acaso eu tinha o plano de fazer um café domingo sobre o verão no aquário, mas acontece que eu esta semana comecei a ler uma coletânea de contos e ontem li um conto particularmente triste que me marcou também de forma muito intensa, e então eu decidi que tinha mesmo que falar sobre este e acho que é um tema pertinente. E então estamos a falar do conto O Primeiro Camarada que Ficou pelo Caminho, do autor Manuel da Fonseca. Este conto está aqui neste livrinho que se chama Aldeia Nova e, portanto, foi um conto que me deixou muito abatida e que me fez chorar. E fez-me refletir muito sobre do nosso papel na vida das nossas crianças. Passo a explicar. Primeiro vou-vos introduzir ao conto para vocês verem onde é que eu quero chegar. Este conto é narrado em primeira pessoa e o protagonista, não é? O nosso narrador chama-se Rui e é uma criança que está a viver um período muito triste da vida dele porque foi afastado da casa onde morava com os pais e com o irmão. Ele sabe que o irmão adoeceu e sabe que alguma coisa se passa, mas não sabe especificar o que é, porque realmente foi afastado da família, foi viver para a casa dos avós, com certeza numa tentativa de o protegerem e o pouparem um bocadinho mais, além de que esta doença provavelmente era contagiosa. Nunca se mencionou qual era a doença do irmão dele, mas pronto, parte-se do princípio que era contagiosa. E portanto ele vive muito angustiado porque vive na casa dos avós e não entende muito bem o que se passa na casa dos pais. O que ainda dificulta mais isto é o facto de ele ser muito próximo do irmão. Eles estavam habituados a brincar muito juntos e ele realmente via no irmão um ídolo, uma inspiração. Então o que é que acontece? Nós começamos logo o conto com ele a passar pelos meninos da sua idade e a sentir que lhe perguntam se ele quer brincar por um descargo de consciência, mas que não querem, na verdade, que ele brinque muito com eles e ele também não sente essa vontade. E ele depois vai ter com outra personagem, que é o Stroina, que nos dá a entender que é um homem já casado, com a sua família estruturada, portanto é muito mais velho do que o protagonista e o seu irmão, mas nós ficamos a saber que este Straina tinha uma relação especial com o irmão do Rui. Achava piada ao miúdo e gostava que ele estivesse à beira dele enquanto ele trabalhava e não sei o quê. E então o nosso Rui, a nossa criança, ele vai procurar o Straina todos os dias para perguntar como é que o irmão está. Ele diz sempre a mesma coisa, que é está melhor, e o nosso protagonista chega a referir que isso é o que a avó lhe diz, mas ele não se acredita. E portanto, o que nós vamos ver é o sofrimento de uma criança que não consegue, que percebe que existe alguma coisa muito errada, mas não consegue entender o que é. E o facto de não serem abertos com ele e não lhe dizerem aquilo que realmente se passa, faz com que ele possa formular hipóteses e tirar conclusões que podem não corresponder à realidade. E nenhuma dessas hipóteses e nenhuma dessas conclusões são mais positivas do que a realidade que se impõe. E, portanto, acompanhamos uma criança que se sente extremamente sozinha e se sente extremamente perdida porque não sabe o que é que está a acontecer e é muito triste. Até vou beber primeiro. É muito triste porque ele procura esta figura, o Stroina, procura-o numa tentativa de se aproximar do irmão, não no presente mas no passado, ou seja, ele procura este senhor porque este senhor no início falava-lhe do irmão dele, das coisas que costumava fazer, portanto ao remeter ao passado e às memórias que tinha do passado,
acabava por lhe dar um conforto e uma sensação de normalidade que ele começava a desconhecer, porque a realidade dele tinha mudado drasticamente. E portanto este menino sofre muito porque sente imensas saudades do irmão, sente imensas saudades da mãe. Ele fala muitas vezes da mãe e não percebe o que é que se está a passar, e muitas vezes o contacto que ele tem com a mãe é pela janela porque não o deixam entrar em casa. Ele chega a dizer sozinho: o mês já passado sem ver o meu irmão, o mês sem ver a minha mãe, senão umas 3 vezes à janela. E isso porque pedi à Maria, porque disse à Maria que não saía dali, não ia jantar sem que a minha mãe viesse à janela. Um mês. Há um mês que a minha casa se fechou para mim. Parece-me que nunca mais lá poderei entrar. Ainda se o estranho aqui estivesse, talvez falasse de meu irmão como nos primeiros dias, em que ele ficou de cama e me mandaram para a casa do avô. Talvez dissesse: aquilo não é nada. Mas o estranho não estava, e se dissesse que aquilo não era nada, eu já não acreditava. Quando estive doente, o meu irmão vinha falar-me à porta do quarto todos os dias, mais que uma vez, e não saiu de casa. Ao fim de uma semana já eu andava na rua sem febre nem tosse. Agora, o meu irmão já passava de um mês que adoecera e nunca mais me deixaram vê-lo, nem sequer entrar em casa. Como podia acreditar que não era nada? Meu pai diz o mesmo que a avó e o mesmo que o avô, ele está melhor. Só a minha mãe não sai de casa para me dizer a verdade. Há um mês que a minha mãe não me dá um beijo, há um mês que não vejo meu irmão. Sentia-me só no mundo, em frente à casa silenciosa e fechada para os meus olhos. O avô partia de manhã para o campo e só voltava à noite. Minha avó andava atarefada na lida da casa, ralhando com as moças. O Tonho andava no jogo da bola e nem a minha mãe sequer aparecia à janela. O Estroina já estaria bêbado. Portanto, como vocês podem ver aqui, nós temos um menino que se sente extremamente sozinho, não consegue compreender qual é a diferença da doença que ele teve e a diferença da doença que o irmão tem, porque ninguém lhe explica. Ocultam-lhe a verdade e até chegam a mentir, não é? Para o proteger de alguma forma, só que isto vai trazer umas consequências muito mais graves, porque vai haver um dia em que o Rui não vai se conter e vai conseguir entrar dentro de casa. E o que vai ver vai alarmá-lo muito e vai ser um choque muito drástico daquilo que ele tinha imaginado sequer. Porque a doença que o irmão tem não é aqui especificada, mas deformou-lhe a cara. Portanto, quando ele entra em casa e vê o irmão, fica completamente chocado, porque vê que ele realmente estava muito pior do que tinha imaginado, não só na aparência, não é? Mas da própria da interação que tem com ele. E portanto ele tem um choque muito grande que poderia talvez ter sido evitado se houvesse uma conversa com a criança e se houvesse uma tentativa de gradualmente o fazer perceber a realidade, claro, adaptando sempre à idade que ele tem. O que me deixou muito mais triste também foi perceber que este irmão que estava doente também procurava muito, muito, muito o irmão que estava bom. Tanto que quando ele entrou lá em casa e viu o irmão, chamou por ele, o irmão chamou por ele também, respondeu-lhe e depois chegou a dizer obrigado para a mãe. Era um sopro ciciado, lento como as falas do sonho. Isto foi o irmão doente que disse. Obrigada por me teres deixado o Rui vir brincar comigo, mãezinha. Rui. E portanto, este menino que também estava doente, também estava a precisar do irmão. E provavelmente também não conseguia entender porque é que o irmão não estava próximo dele neste momento tão triste. Já viram como é que uma criança pode processar de forma saudável todas estas emoções se nenhum adulto o ajuda a superar? Anteriormente, o nosso protagonista tinha-nos dito que quando tinha ficado doente de cama, o irmão, embora não estivesse realmente com ele, embora não entrasse mesmo no quarto dele, todos os dias lhe batia à porta e falava do outro lado da porta. Portanto,
ele, apesar de não terem assim um contacto físico, digamos assim, tinha a presença e isso ajudava-o a saber que a pessoa estava lá, que não estava sozinha e tudo mais, sentia-se acolhido. Mas este irmão, que se chama Carlos, que está severamente doente e provavelmente é uma coisa infecciosa e tudo mais, contagiosa, desculpem, sente-se também muito abandonado no mundo porque o irmão não fez aquilo que ele fez por ele. Portanto, não havia contacto entre os dois e sentiam muita falta um do outro. Mas para o nosso protagonista, as coisas, claro que está doente é super mau, não é? Não estou a dizer o contrário, mas este nosso protagonista, talvez por o vermos não é, a situação na perspectiva dele, está muito limitado com a informação que tem. E depois o que acontece é que, após este encontro com o irmão, passam apenas 2 dias e o irmão acaba por falecer. Portanto, esta criança não teve tempo para entender a ordem natural dos acontecimentos. Ele, no momento, brincava com o irmão e estava tudo bem. De repente, o irmão ficou doente por muito tempo. Foi impedido de estar com ele. Nunca lhe explicaram o que é que ele tinha e nunca foram sinceros em relação à gravidade da doença. E, portanto, ele, noutro segundo, está a ver o irmão numa condição que ele nunca imaginou, está a ter um confronto muito forte com a realidade e, nos momentos seguintes, o irmão acaba por morrer. E, portanto, do nada, em coisa de pouco mais de um mês, a criança sente o afastamento, tem um confronto com a doença e, ao mesmo tempo, com a morte. E isto sem ninguém ter uma conversa, sem ninguém o acompanhar. E, portanto, isto tudo para dizer o quê? Será que nós fazemos bem? Eu acho que atualmente há muita tendência de nós querermos proteger as crianças, porque são frágeis, porque há assuntos que não devem ser falados e não sei o que, não sei o que mais. E este conto fez-me pensar muito sobre isso, porque de facto as crianças têm uma maturidade muito diferente da nossa e eu acho que não têm que arcar com as consequências da vida dos pais, nem com o problema dos pais, e nem têm que assumir responsabilidades em relação a esses problemas. Contudo, não é por uma criança não perceber o que se passa que significa que não perceba que se passa alguma coisa. E, portanto, eu acho que deve fazer uma confusão. Eu até me imagino quando era criança que houve algumas situações, não é? Que eu entendia que se passava alguma coisa de errada, mas não sabia especificar o que era. E agora, lendo este conto, eu percebo que talvez se tivessem tido uma conversa comigo, de acordo com a minha idade, talvez tivesse sido um pouco mais fácil lidar com as coisas e talvez não trouxesse tantas mazelas para o futuro. Não sei, acho que sim, devemos proteger as crianças, mas não é ocultando nem mentindo em relação à realidade. Acho que eles devem, eu pelo menos pensando na criança que fui, talvez me tivesse sentido mais segura se soubesse que havia alguém que me dizia a verdade de forma a eu tentar entendê-la, não é? De forma suave, do que propriamente alguém que fazia de conta que não se passava nada e uma pessoa quase que se sente um lunático por sentir que está alguma coisa de errado, mas não perceber o que é. E, portanto, com este conto eu percebi com mais seriedade essa mesma conclusão, que as crianças sentem, as crianças observam, tal como o Rui aqui do conto. Observou uma mudança, sentiu-se sozinho e sentiu coisas mais negativas e não percebeu porque só isso trouxe-lhe mais sofrimento. Por isso a ideia com que eu fiquei é que nós realmente devemos conversar, porque as crianças também, acho que às vezes por serem pequeninos e tudo mais, nós também as desconsideramos muito. E ela não precisa de saber, é só uma criança. É só uma criança, mas tem vontades, tem sentimentos. É uma criança, mas apesar de não entender tudo, percepciona a realidade e sabe que se passa alguma coisa. Por isso, se calhar, poupamos a eles e até nos podemos surpreender muito
se formos abertos e contarmos um bocadinho do que se passa, eu acredito que se tivessem tido uma conversa com o Rui e lhe explicassem que o irmão estava doente, que era uma situação um pouquinho mais delicada, que ia demorar algum tempo a recuperar e tal, que para isso era importante que ele se mantivesse afastado, também para não ficar doente, mas que isso não dizia nada, não impunha nada em causa os sentimentos que a família tinha por ele. Acho que o faziam sentir-se mais acolhido e lidar com a situação de uma forma mais positiva do que simplesmente ele está melhor, mas mudarem a realidade drasticamente e não fazerem a criança entender o porquê disso ter acontecido. Por isso não sei, olhem, isto é a reflexão que eu faço, lidando com crianças e também eu lido com crianças, né? Tenho a minha sobrinha e tenho os meus alunos pequeninos e eu não tenho, por exemplo, com os meus alunos, eles acabam por desabafar coisas comigo que às vezes não desabafam com os pais. E tudo o que eu estou a dizer neste vídeo é baseado naquilo que eu vivo com as crianças que me rodeiam e, claro, a partir da reflexão deste conto em específico. Mas eu não sou mãe e se calhar se fosse mãe via as coisas de forma diferente. Portanto, vocês contem-me o que é que acham sobre este assunto, acham que faz sentido realmente ter conversas sérias, mas leves, porque eu também não estou a dizer agora vamos contar à criança os detalhes todos de uma realidade que aconteceu, de uma situação negativa, não estou a dizer isso, mas estou a dizer sim, adaptar o nosso discurso às crianças, mas de forma a que elas entendam que poderá-se estar a passar alguma coisa. Acho que não faz sentido esconder porque elas acabam por perceber que se passa alguma coisa. Mas como disse, não sou mãe, não tenho essa experiência, por isso vocês digam-me o que é que vocês acham sobre este tema, se faz sentido, se não faz. E enfim, vemo-nos no próximo vídeo, ok? Tchau, bom domingo!